noite a todos e todas. A luz não está muito boa, peço desculpas, porque eu resolvi gravar mais tarde, que meus vizinhos estão fazendo barulho, então a luz não está favorecendo muito. Mas vamos lá, como eu tinha prometido, vamos fazer alguns exercícios de sociologia brasileira, que foi o que a gente viu nessas últimas aulas, tá bom? Vou compartilhar a tela. Tá. Beleza. Bom, eu consegui alguns exercícios. Tá estranho. Acho que foi. Eu consegui alguns exercícios de um banco de dados que tinham questões vestibulares, concursos, então achei bem legal. São questões bem interessantes e que exercitam bastante a nossa capacidade de fazer a prova, né? Fazer as questões do Enem. Vamos lá. Apesar de o PE 2013, Universidade de Pernambuco, se eu não me engano. Apesar de existirem estudos sociológicos no Brasil desde 1930, pode-se afirmar que a sociologia brasileira se desenvolveu com a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política em 1933, da Universidade de São Paulo, em 34 e a do Rio de Janeiro em 35. Sobre a consolidação da sociologia brasileira como ciência acadêmica, não se pode afirmar que, eu vou aumentar um pouquinho para ficar melhor, que o objetivo da sociologia brasileira nesse contexto era formar técnicos e especialistas para compreender os problemas sociais e produzir soluções racionais para questões nacionais. Bom, até hoje, as universidades de sociologia, os cursos de sociologia, não pretendem formar técnicos. Então, não era um objetivo nem naquela época, nem na atual. B. A sociologia passou a ser reconhecida com base em estudos sobre relações raciais, mobilidade social de grupos étnicos e das relações sociais existentes no meio rural. Não é essa questão, porque, como vocês podem ver, Gilberto Freire não vai falar muito, ele vai falar da miscigenação, mas não das relações étnicas, nem da mobilidade de grupos étnicos. Não era uma questão, a etnicidade não era uma questão na época, tá? Etnicidade é o termo que os cientistas sociais usam hoje para uma questão que foi muito tratada como questões raciais, tá bom? Bom, a letra C, mas vamos ver a D primeiro, a D e a E. A sociologia se tornou uma tradição teórica importante nas universidades brasileiras com os estudos de Florestan Fernandes. Até é importante o estudo de Florestan, mas naquele presente momento, até a década de 1930 do século passado, Florestan não tinha produzido nada, então ele não podia ser considerado uma referência teórica para as universidades brasileiras. A ordem social brasileira nesse período era compreendida pela sociologia em consolidação no Brasil como uma prática intelectual política que permitia transformar a sociedade com o objetivo de romper ou manter a ordem capitalista vigente. Não, por que não é? A sociologia, ela, embora seja uma prática intelectual política, entre outras questões, como pode ser antropológica também, e de consumo, tá? Ela não necessariamente tinha esse caráter de transformar a sociedade e nem o objetivo de romper ou manter a ordem capitalista. Até meados de 50 ou 60 não tinha essa tradição dentro da sociologia brasileira, tá bom? Por que a questão C? Os estudos das teorias pelos intelectuais brasileiros em pesquisas
sobre os problemas nacionais foi o caminho encontrado pelos primeiros sociólogos para suprir a ausência de uma escola sociológica no Brasil e para consolidar a sociologia brasileira como disciplina. Como nós vimos, os primeiros teóricos sociais, até mais ou menos a década de 30, 30 e pouquinhos, não eram exatamente sociólogos formados, eram muitos literatos, escritores que tinham uma característica de tratar as questões da sociedade brasileira. Então, é a letra C por isso. Bom? O EM Vestibular de Verão 2012. A Polícia da República, como toda a gente sabe, é paternal e compassiva no tratamento das pessoas humildes que dela necessitam. E sempre quer, trate de humilde. Opa, subiu demais, subiu demais, subiu demais aqui. Calma, calma, calma. Subiu demais. Problemas técnicos, vamos continuar. A Polícia da República, como toda a gente sabe, é paternal e compassiva no tratamento das pessoas humildes que dela necessitam. E sempre quer trate de humilde, quer de poderosos, a velha instituição cumpre religiosamente a lei. Vem daí o respeito que aos políticos, os seus empregados, tributam e a procura que ela merece desses homens, quase sempre interessados no cumprimento das leis que discutem e votam. Não sei se vocês perceberam, uma outra questão muito importante para vocês fazerem a prova é vocês perceberem como o autor escreve o texto. Nesse caso, Lima Barreto foi um escritor negro do início do século XX que tratava algumas questões raciais. Tá? Então, ele está falando da polícia aqui. A polícia que, como nós sabemos, ela não trata de maneira igual pobres e ricos, tá bom? E nem os nossos legisladores têm esse dever cívico de criar as leis, tá bom? Bom, considerando o tom irônico da citação, assinale o que for correto. Então, eu escolhi essa questão porque ela, diferente das outras, ela não trata o certo ou errado, tá? Existe mais de uma opção certa, então você tem que prestar atenção, prestar bastante atenção nas alternativas. Do ponto de vista sociológico, há uma relação direta entre criminalidade e pobreza, pois as pessoas de baixa renda são mais propensas à violência. Não, está equivocado. Estaria certo se a questão falasse há uma relação direta entre a polícia entender que o pobre é criminoso, tá bom? Não existe uma teoria científica que comprove que o pobre é dado à criminalidade. Chega até a ser irônico, mas enfim, Brasil de 2020. Alternativa 2. Para a perspectiva marxista, o Estado moderno pode ser compreendido como uma organização política que representa os interesses das classes dominantes. Correto. Então, vamos aqui marcar essa com a caneta verdinha. Sim, porque tanto a polícia é um instrumento das elites para regular o comportamento e as ações das classes subalternas, como também os legisladores, por serem oriundos de classes mais abastadas, vão legislar em causa própria. 4. O problema da criminalidade, de acordo com as teorias sociais, advém de distúrbios mentais que motivam condutas impróprias a qualquer sociedade. Mais uma vez, a gente está falando aqui de determinismo biológico, então essa não é a resposta. Determinismo biológico é algo que vai tentar comprovar que pobres são propensos a crime, que pessoas pretas são propensas a crimes, pessoas não brancas, enfim, não existe nenhuma teoria dentro da biologia que comprove isso. Vou nem entrar no mérito aqui, porque parece que ponto pacífico. 8.
Do ponto de vista sociológico, o Estado moderno pode ser analisado como um modo de dominação que é considerado legítimo pela sociedade. Sim, o Estado moderno ele é uma dominação na concepção de Weber, tá? Porque é ele que estipula regras, leis, o que é crime, o que não é crime, o que se pode e o que não se pode fazer. Então, é uma dominação legal, segundo Weber, tá? É legítimo porque as pessoas não fizeram como na Revolução Francesa, do tipo decapitar um representante para instituir outros representantes ou outra forma de representação ou de organização política e social. Então, também está correto, tá bom? Então, vamos marcar aqui, ó. Vamos lá. Para a sociologia brasileira, os recentes programas de assistência social permitiram ao Estado superar as desigualdades e injustiças sociais. Não. Dentro da teoria de planejamento urbano, digamos assim, vamos assim situar mais nesse campo mais aberto, na verdade, planejamento urbano não, planejamento político, tá? Dentro da política de organização do Estado. Esse é o campo de pensamento aqui. As políticas de assistência social elas têm o objetivo de reparar danos históricos, como no caso das cotas, e injustiças e desigualdades sociais. Contudo, porém, entretanto, não houve superação dessas questões de desigualdades e injustiças sociais. Então, certo, só o 2 e 8, beleza? Instituto Federal de São Paulo, 2011. No Brasil, a adoção de políticas neoliberais alcançou grande êxito no controle do processo inflacionário através do Plano Real implementado por Fernando Henrique Cardoso, tá? Lembra que eu falei do Fernando Henrique, que ele tinha uma postura na década de 70 que ao assumir a presidência, ele vai ter uma nova postura, ele vai adotar uma nova ideologia política para o seu governo, tá? Então ele se alinha, né? Se fica alinhado, ele se afilia ao neoliberalismo. Quando eu falar ou quando vocês lerem qualquer questão sobre neoliberalismo, lembra da figura, da imagem da Margaret Thatcher, a dama de ferro inglesa, tá? Que dizia que não existem mais grupos sociais, o que existem são indivíduos, tá? Então, o que ela queria dizer com isso? Que a política se faz pensando numa questão individual, tá? Não no bem-estar, não no bem coletivo, não no bem comum, tá? Ela fragmenta o que se tinha construído ao longo de 300 anos, 200, 300 anos, por aí, tá? Sobre o bem comum numa sociedade que o Estado deveria de promover, tá? Ou o estado de bem-estar social. Beleza, assinale a alternativa que indica corretamente características do neoliberalismo. E mais uma vez, ele resolve andar sozinho. A. Incentiva a indústria, intervencionismo estatal e controle alfandegário, visando a acumulação de capitais nacionais. Olha, o que não tivemos no Fernando Henrique foi incentivo à indústria, muito pelo contrário. Ele desmantelou o nosso parque industrial, tá bom? Não teve intervencionismo estatal na economia. Rolou laissez-faire, laissez-passer, que é o lema do liberalismo. Deixa passar, deixa fazer. Cada um se resolve por si só, tá? Os empresários vão lucrar,
vão explorar os trabalhadores, tá bom? Vão tirar a mais-valia do trabalho da classe operária e a classe operária vai ser explorada cada vez mais. Também não, esse controle alfandegário também não existiu da forma como foi colocado desta forma, tá? E o objetivo não era a acumulação de capital nacional, muito pelo contrário, nós tivemos inúmeras empresas na época do FHC, empresas estatais sendo vendidas como a Vale do Rio Doce, tá? B. Política de monopólio das reservas naturais e controle estatal dos preços de produtos e serviços. Não é pelo mesmo motivo. Não houve uma intervenção estatal na economia da qual preservasse ou que tivesse o objetivo de preservar as nossas reservas naturais e muito menos que tivesse o interesse ou objetivo de regular os preços dos produtos e serviços do Brasil, tá? O que houve foi uma entrada grande de capitais internacionais na economia brasileira. Vamos ver por que não é a letra D nem a letra E. D. Intervenção no mercado de trabalho e criação de obras de infraestruturas e serviços sociais por parte do Estado. Não houve a implementação da economia pelo Estado, ou incremento da economia em criação de obras de infraestrutura. Não é no período do FHC que nós vemos a criação de pontes, estádios, rodovias, entre outras coisas, tá? E também o Fernando Henrique não interviu no mercado de trabalho. Ao contrário, ele promoveu uma reforma previdenciária que prejudicou o trabalhador brasileiro. Letra E. Abertura a capital estrangeiro, fim da autonomia do capital privado e tutela da classe trabalhadora. Olha, a questão da abertura ao capital estrangeiro, ela foi feita na época do Collor, não foi FHC. Mas você pode dizer que houve uma maior abertura, uma expansão, uma ampliação dessa abertura. Não teve fim da autonomia do capital privado. O que teve foi o contrário. Foi, de alguma maneira, políticas fiscais que incentivaram a vinda de capitais internacionais, de conglomerados internacionais para o Brasil, para explorar as nossas riquezas, tá? E em momento algum houve uma tutela da classe trabalhadora. A classe trabalhadora foi aprofundou-se o processo de hiperexploração da classe trabalhadora. Por que a letra C? Política de privatização de empresas estatais. Sim, tivemos. Tivemos a abertura da economia da Petrobras, ampliação, né? Já tinha uma certa investimento de capital estrangeiro na Petrobras. Tivemos a privatização da Vale do Rio Doce, tivemos o fim da Bolsa de Valores da cidade do Rio de Janeiro, entre outras coisas. Tivemos grande circulação de capitais internacionais no Brasil. Tá? UniOeste 2009. Desde o surgimento das ciências sociais, antropologia política e sociologia no Brasil, autores como Gilberto Freire, Casagrande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, Florestan Fernandes, A Organização Social dos Tupinambás, Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, e vários outros, pensaram e estudaram o Brasil e o ser brasileiro, ou seja, a identidade nacional. Então, quando vocês já forem lendo a questão, o enunciado da questão, vocês já vão tentando situar quais são as teorias da sociologia brasileira que vai abordar a questão, beleza? Então, aqui a gente está tratando de identidade nacional, construção do país, construção de identidade nacional, o que é ser brasileiro, quais são os símbolos nacionais, como é que o Estado, né, o Estado maior se relaciona com o indivíduo,
tá bom? Essas coisas que vocês já vão botando aí na mente para tentar resolver a questão, beleza? Então vamos lá. O comando da questão. Os principais temas abordados até os anos 1960 nestes estudos foram 1. Povos indígenas e populações negras? Sim. Ah, não. Não, mentira. Mundo rural brasileiro e transformação do rural para o urbano? Sim. Sim, vamos lá botar de verdinho. Povos indígenas e população negra? Sim, o Florestan falou de povos indígenas e o Darcy falou de população negra, Brasil caboclo, né? No povo brasileiro. Movimentos sociais e partidos políticos? Ninguém trata de partido político em si. Até fala-se de alguns movimentos sociais, mas são muito incipientes os movimentos sociais existentes no Brasil nessa época. Então, meio complicado. E até porque essa galera é mais localizada na sociologia, não na política, então não trata muito, não aborda muito partido político. Migração e identidade nacional e religião? Sim. Migração, principalmente do Nordeste para o Sudeste. Darcy vai falar isso, Florestan vai falar isso, tá bom? 5. Participação popular e organizações não governamentais. Bom, nesta época, no Brasil, até 1960, não existia esse tipo de organização no Brasil, ou pelo menos não era difundida, então não pode ser essa questão. Então, as alternativas corretas é 1, 2 e 4. Letra C de casa, beleza? Bom, espero. Tem mais algumas questões, mas vai ficar muito longo o vídeo. Mais uma, vamos mais uma. O EMA 2015. Se a supressão do nexo colonial não se refletiu na condição de escravo, nem afetou a natureza da escravidão mercantil, ela alterou a situação econômica do senhor, que deixou de sofrer o peso da expoliação colonial e passou a contar, por conseguinte, com todas as vantagens da expoliação escravista, que não fossem absorvidas diretamente pelos mecanismos secularizados do comércio internacional. Então, o que ele está dizendo aqui? Antes, o Brasil ele tinha uma questão de troca mercantil, tá? Depois a economia e, por conseguinte, até a sociedade passou a se fundar no trabalho escravo, tá bom? Na mão de obra negra escravizada, beleza? Então, baseando-se no fragmento de Florestan Fernandes, pode-se afirmar que a independência do Brasil dificultou o fortalecimento da economia nacional? Não, a economia nacional ia muito bem, obrigada, com a exploração de cana e café, tá? Então, não dificultou de forma nenhuma. Letra C. Extinguiu o tráfico de pessoas escravizadas ao país? Não, isso já tinha ocorrido com a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e posteriormente a lei áurea. Então, tá, não foi. D. Rompeu com a estrutura econômica baseada na escravidão? Não. Não. Aumentou a dependência brasileira aos interesses portugueses? Também não, porque o pacto colonial que restringia a
troca comercial da colônia apenas com a metrópole já tinha sido abolida desde que a família real portuguesa chegou no Brasil, tá? 1808. Então, a letra B, por quê? Fortalece o setor econômico escravista nacional, tá? A escravidão, a nação Brasil, ela se fundamentou muito nesse tipo de trabalho, nesse tipo de produção de riqueza e não de distribuição de riqueza. Bom, ficamos por aqui. Vai seguir a lista de exercícios. Espero poder ter ajudado vocês, ter contribuído nos estudos. Qualquer dúvida, provocação, informação, troca de ideias, é só mandar mensagem lá no Face. Um grande abraço.